primeira ideia que pular na sua cabeça, quando você retornar para o seu projeto, ela não está pronta. Você precisa questionar essa ideia. Você precisa submeter essa ideia a outras pessoas. Você precisa discutir essa ideia com outras pessoas. Você precisa exercitar a habilidade de trabalhar a sua ideia. Então você precisa questionar, submeter, duvidar de si mesmo. Você já tem a ideia, mas ela precisa ser aprimorada. Muito provavelmente, se você perguntar para uma pessoa que teve uma grande ideia, essa ideia não nasceu com as palavras finais. Nasceu a ideia e depois a pessoa foi aprimorando até chegar à configuração exata da ideia que foi utilizada no projeto de copy. Então, se você seguir isso, muito provavelmente seu caminho de criar ideia, de ter ideias, vai ser mais fácil e menos custoso, menos doloroso, né? Porque muitas pessoas sofrem porque não sabem, não aceitam, né? Que uma ideia não nasce do nada, que ela não é fruto de esforço intelectual e que a primeira ideia, por melhor que pareça, ainda não é a melhor. Ela precisa ser aprimorada. Outra coisa que muitas pessoas caem na armadilha é a armadilha do ego. Pula uma ideia na cabeça dele e ele quer convencer e brigar com Deus e o mundo que aquela é a melhor ideia naquela configuração e não aceita a opinião externa. Não aceita o que uma outra pessoa que pode contribuir com ele tem a dizer a respeito daquilo para ele aprimorar a ideia dele. E aí o que acontece? Ele vai bancar uma ideia que poderia ser melhor e muito provavelmente o resultado não vai ser o esperado porque ele não aceitou opinião que poderia melhorar aquela ideia. Inclusive, tem pessoas que sofrem porque às vezes eles têm uma boa ideia e aí quando isso vai para a mesa, vai ser discutido com especialista, com outros profissionais que têm competência para dar opinião a respeito daquilo, aquilo é discutido, aquilo é questionado, aquilo é posto em xeque, aquilo é trucado, né? Para quem joga truco, né? Truco, a pessoa questiona aquilo e aí muda e aí a ideia final não parece com aquela ideia que ele teve. E aí ele fica deprimido porque a ideia final não é a que ele teve. Logo, aquela ideia não é dele. E eu gosto sempre de usar a analogia de que ninguém faz o gol se o primeiro cara não der o chute na bola. Então, se você não tivesse dado o pontapé inicial de seguir todo esse processo, de ter tido uma ideia, ainda que não tenha sido a final, se você não tivesse dado o pontapé inicial, as pessoas sequer teriam sobre o que opinar. Então, independentemente de como termine uma ideia, ela é sua na origem. Então, mesmo um copy que vê a ideia dele sendo transformada e as palavras finais da ideia utilizada no copy não é exatamente a ideia que pulou na cabeça dele, que ele se apaixonou tanto por ela, ele tem que ter a consciência, a clareza e a humildade de aceitar que alguém fez o gol, ou seja, alguém pôde opinar, alguém pôde melhorar aquela ideia, porque ele deu o pontapé inicial. Sem o pontapé inicial dele, ninguém teria nem sequer sobre o que opinar.